Olá, bem-vindo à 14ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Já expressamos aqui no PQU Podcast o quanto consideramos importante o ato de desprescrever medicações psiquiátricas. No episódio 233, por exemplo, intitulado Doutor, posso parar de usar o antidepressivo? Discutimos alguns aspectos desta prática. Não estamos sozinhos. Philippe Pinel, séculos atrás, disse, abre aspas, trata-se de uma arte de grande importância, a de administrar medicamentos adequadamente, e uma ainda maior e de aprendizado mais difícil, a de saber quando suspendê-los. Fecha aspas. Junta-se ao PQU e a Philippe Pinel os professores e pesquisadores Mark Horowitz e David Taylor, que publicaram no começo de 2024 o The Maudsley Deprescribing Guidelines, nas palavras deles, um guia para a desprescrição de medicações psicotrópicas em situações em que a concordância entre médico e paciente de que a suspensão ou ao menos a diminuição da dose seja a melhor opção comparada à manutenção do tratamento. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que conta com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário na produção de conteúdo. Breno Vettorazzi, do estúdio Vira Disco, é quem capta o áudio e faz a edição final. E a equipe da Predicado Comunicação cuida da publicação, divulgação, manutenção do site e manutenção das redes sociais. Trabalhamos duro para levar a você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam colaborar para uma prática clínica que traga resultados para seus pacientes e satisfação para você, médico. Orgulhosamente, vamos nos aproximando do episódio de número 300 do PQU Podcast. O livro de Horowitz e Taylor é composto de 4 capítulos. Uma introdução ao tema da desprescrição e outros 3 destinados à desprescrição de classes distintas de medicações. Antidepressivos no capítulo 2, benzodiazepínicos e drogas Z, ou indutores do sono, no capítulo 3, e gabapentinoides no 4. No episódio de hoje do PQU Podcast eu vou apresentar para você os princípios básicos e genéricos contidos na introdução do livro. E é claro, como sempre, recheado com nossas opiniões. Os autores reconhecem que, apesar de se valerem das melhores evidências disponíveis, muitas das recomendações feitas demandam dados que confirmem sua eficácia. Consideramos importantíssimo o esforço dos autores. O foco das pesquisas sobre psicofármacos é, sem dúvida alguma, na prescrição e não na desprescrição de medicamentos. Davis e Reed, em revisão de 2019, fizeram uma estimativa de que existam em torno de 1.000 estudos sobre a prescrição de antidepressivos e apenas 20 sobre como suspendê-los. Não é difícil fazer as contas. Se a taxa de pessoas que começam a usar medicações psiquiátricas é maior do que aquelas que param de usá-las, temos um acúmulo cada vez maior de consumidores dessas medicações, nem sempre com razões baseadas em evidências para tal. Conversando com o Luiz Alberto, identificamos 2 pontos que, na prática, dificultam a tarefa de desprescrever psicotrópicos e que, de uma certa forma, podem até mesmo colocar em dúvida se deveríamos fazê-lo. O primeiro é que, apesar de atenção e esforços na desprescrição, em alguns casos trata-se de uma tarefa difícil, da qual faz parte alguns fracassos antes que a meta seja atingida. O segundo é o fato de que muitos pacientes param suas medicações por conta própria, levando a efeitos de abstinências, recaídas e insucesso. Paradoxalmente, também reconhecemos que, em algumas situações clínicas, para alguns pacientes, a desprescrição é tão simples que fica questionável se toda essa discussão ao redor do tema se faz necessária. Horowitz e Taylor acreditam que as propostas que trazem em seu livro abordam justamente estas questões e que por isso embasam uma prática de maior sucesso.
Veremos se é isso mesmo. De maneira geral, há 6 motivos para que você considere diminuir a dose ou retirar a medicação psiquiátrica de um de seus pacientes. Prescrição inapropriada. Seja porque a medicação em uso não está indicada ou não é a melhor escolha para o paciente, seja porque a dose está inadequada por insuficiência ou excesso, ou ainda porque a duração do tratamento excedeu a indicação. Prescrição em altas doses. Diferente da prescrição inapropriada por alta dose, me refiro aqui a situações em que uma determinada medicação necessitou ser utilizada em dose maior do que a desejada, apesar do uso ser apropriado e justificável, e que chega então o momento em que a sua suspensão seja possível e a desprescrição a melhor forma de realizá-la. Polifarmacoterapia. Como já foi discutido nos episódios 32, 38, 52 e 74 do PQ Podcast, a polifarmacoterapia pode ser útil em algumas situações clínicas. Mas não se pode negar que esta prática envolve riscos, como de interações medicamentosas, má adesão ao tratamento e efeitos colaterais, por exemplo. E a desprescrição de alguns componentes do esquema terapêutico deve ser considerada sempre que possível. Preferência do paciente. Não devemos negar que há muitas diferenças entre as expectativas e prioridades de médicos e pacientes sobre o tratamento. Falamos sobre isso no episódio número 8 do PQ Podcast. Existe então um tênue equilíbrio a ser encontrado entre a busca de um cuidado centrado na pessoa e distante de paternalismo que não leve em consideração os anseios do paciente, sem, no entanto, que o médico perca sua capacidade de influenciar positivamente as escolhas do paciente com seu conhecimento técnico. Outro motivo para se considerar a desprescrição é quando a balança entre riscos e benefícios não é favorável. Particular atenção deve-se ter naqueles casos em que a medicação trouxe nenhum ou muito pouco benefício, mas que continua sendo prescrita por inércia. Fica muito difícil se ter um balanço positivo de efeitos quando se parte de um resultado terapêutico pobre. No outro lado da balança estão os efeitos adversos da medicação, que, como veremos, quando são agudos e intensos, podem até mesmo demandar desprescrição emergencial. Quando a condição clínica do paciente melhorou, os estressores foram resolvidos ou estratégias para lidar com as dificuldades foram desenvolvidas. Nestes casos, tais mudanças podem contribuir para o sucesso da desprescrição com menor risco de recaída. Uma vez decidido pela desprescrição, alguns aspectos clínicos devem ser rastreados e monitorados, por poderem influenciar o resultado final do processo. Experiências prévias de retirada de medicações podem influenciar a maneira como o paciente encara esta tarefa. Particularmente, um histórico de tentativas apressadas e pouco planejadas, seja por conta própria ou com orientação médica, podem levar o paciente a evitar qualquer possibilidade de desprescrição. Atenção, pois mesmo interrupções breves por falta de remédio ou qualquer outro motivo corriqueiro que o paciente nem considera importante o suficiente para comunicar ao médico, podem ter impacto negativo na sua percepção da retirada da medicação. A dificuldade do paciente, ou mesmo do médico, em diferenciar entre sintomas de abstinência e sintomas de recaída do transtorno em tratamento, compreensivelmente, trazem confusão e insegurança para o processo. O maior medo do paciente e a maior preocupação de muitos médicos ao reduzir ou suspender o uso de uma medicação é o de recaída. E por isto, os cuidados com sintomas de abstinência podem ser negligenciados. Soma-se a isso o fato de que a literatura médica parece minimizar o risco de abstinência de muitos medicamentos, nomeando o fenômeno com eufemismos como síndrome de retirada ou de descontinuação, ao invés do seu correto nome, síndrome de abstinência,
propagando a ideia de que algumas medicações não causariam abstinência, já que não promovem dependência, ou ainda que esses sintomas sejam sempre leves e de breve duração. Essa informação, por exemplo, apesar de às vezes pertinente, é baseada em estudos muito curtos e, portanto, inadequados para esta avaliação. Uma vez que o paciente tenha usado uma medicação psiquiátrica por tempo suficiente para que seu cérebro tenha se adaptado a este uso, a desprescrição sempre levará ao mecanismo fisiopatológico subjacente à síndrome de abstinência. A questão é se a manifestação será clinicamente relevante ou não. Evidentemente, algumas medicações têm, reconhecidamente, maior potencial para levar a uma síndrome de abstinência clinicamente relevante, como é o caso dos benzodiazepínicos, indutores do sono ou antidepressivos de maneira geral. Os sintomas são específicos à classe de medicação e a seu efeito no sistema nervoso central. Mas é quando a abstinência se manifesta com sintomas mentais, como ansiedade, humor deprimido, irritabilidade, insônia, ataques de pânico, pensamentos obsessivos, entre outros, que a diferenciação entre síndrome de abstinência e recaída pode ser mais difícil para pacientes e psiquiatras. 3 aspectos são decisivos na distinção entre essas duas condições. Tempo entre a retirada da medicação e o início dos sintomas. Sintomas de abstinência tipicamente ocorrem horas ou dias após o paciente falhar na tomada da medicação, diminuir a dose ou suspender a medicação por completo, enquanto os sintomas de recaída podem levar semanas a meses para aparecerem, dependendo da situação clínica. Os sintomas de abstinência podem ser compreendidos através do entendimento da farmacologia da droga sendo retirada e da fisiopatologia dos sintomas de abstinência. Como já foi dito, quando o paciente usa uma medicação com ação no sistema nervoso central por tempo suficiente, esse sistema vai se adequar à presença da medicação. Esta adequação se dá, por exemplo, por regulação para cima ou para baixo de receptores. Uma vez suspensa a medicação, esse sistema tende a voltar ao seu estado original. Nesse cenário, sempre que o organismo eliminar a substância desprescrita mais rapidamente do que o sistema nervoso central é capaz de reverter as modificações causadas pelo uso continuado da medicação, sintomas de abstinência poderão aparecer. Com isso em mente, é possível ter uma estimativa sobre o tempo de aparecimento dos sintomas de abstinência e a sua duração. Eu vou me estender um pouco mais nesse tópico para citar um exemplo interessante. Um paciente usando fluoxetina por anos. Ao suspender a medicação, teria um estimado nível de adaptação no sistema nervoso central alto, dado a potência da medicação em questão. Além disso, a fluoxetina tem uma meia-vida bastante longa, e, portanto, após a interrupção abrupta da medicação, o paciente teria níveis plasmáticos significativos da medicação por dias a semanas. Nesse período, a chance de que o paciente experimentasse sintomas de abstinência seria muito baixo. Mas, semanas após a retirada, isso poderia ocorrer, já que esse período de dias a semanas não seria suficiente para que as adaptações no sistema nervoso central regredissem ao estado original, pré-tratamento. Esta ocorrência de sintomas de abstinência, que se iniciam até semanas após a retirada da medicação, poderia deixar o médico desavisado bastante confuso. O segundo aspecto decisivo no diagnóstico diferencial entre abstinência e recaída é sintomatologia típica de abstinência. A investigação cuidadosa dos sintomas de abstinência tipicamente relacionados com a medicação desprescrita pode ajudar na diferenciação do quadro. Sintomas psicológicos como humor deprimido, ansiedade ou irritação podem ser comuns à síndrome de abstinência ou uma recaída, mas náusea, tontura, formigamento das extremidades, sensação de choque na pele podem esclarecer a origem do quadro como sendo de abstinência antidepressivo, por exemplo. Por fim, teste terapêutico,
ou seja, a resposta à retomada da medicação. A resposta à retomada da medicação costuma ser rápida no caso de síndrome de abstinência, mas pode ser mais demorada no caso de uma recaída. And true love waits in haunted attics. And true love lives on lollipops and cribs. Na prática, em que você, psiquiatra em formação, deve embasar a desprescrição de medicações? Segundo Horowitz e Taylor, na ausência de evidências empíricas definitivas, devemos contar com um bom conhecimento sobre a farmacologia das medicações psiquiátricas, aprendizados oriundos da experiência clínica e da prática da decisão compartilhada entre médico e paciente. Dizer que você deve programar uma retirada gradual e lenta pode parecer uma obviedade. Afinal, todos sabemos disso. Mas o que está em jogo é o quanto lento e gradual deveria ser esta programação. A resposta é, muito provavelmente, mais do que você tem feito. Sim, porque as orientações dos laboratórios e os guidelines até há muito pouco tempo eram de que a desprescrição deveria ser gradual, com cada etapa sendo cumprida em dias a semanas. Dados mais recentes sugerem que a programação inicial deveria ser de reduções feitas em meses. Algumas exceções devem ser notadas. Quando se trata de uma substituição da medicação por outra com um mecanismo de ação igual ou semelhante, a retirada da primeira medicação, com substituição simultânea, gradual ou não, pela segunda, permite um planejamento de desprescrição mais rápido, em nossa experiência, em 1 ou 2 semanas. Ou ainda, quando a desprescrição é feita para cessar efeitos colaterais ou até mesmo intoxicações, o risco de síndrome de abstinência ou mesmo de recaída pode ser considerado clinicamente menos grave do que os efeitos colaterais, e uma retirada em dias a semanas pode se fazer desejável. A partir de uma programação de reduções que seriam feitas no decorrer de meses, cabe a você adaptar esta programação à resposta e expectativa individuais do paciente, reduzindo ou aumentando o tempo e magnitude das reduções de acordo com a tolerabilidade demonstrada pelo paciente em reavaliações seriadas durante o processo. Além disto, Horowitz e Taylor sugerem que nos valhamos de uma diminuição de dose que eles chamaram de hiperbólica, por estar baseada na observação do gráfico que relaciona a dose da medicação versus ocupação de receptores e que produz uma curva em hipérbole. Esta curva demonstra que mudanças na quantidade da medicação prescrita, que são realizadas quando a dose da medicação é baixa, têm repercussão muito maior na ocupação de receptores específicos do que mudanças de mesma magnitude, mas em altas dosagens. Para ficar claro, o impacto da ocupação de receptores dopaminérgicos é muito maior quando você inicia o uso de haloperidol 1 mg para um paciente do que quando se faz um aumento de 4 para 5 mg desse mesmo medicamento, por exemplo. Na prática da desprescrição, isso significa que a cada etapa de diminuição de uma medicação visando sua interrupção, a redução da dose deve ser menor na medida em que ela fica mais baixa e a suspensão completa se aproxima, contrariamente ao que se costuma pensar. Tomemos como exemplo a desprescrição de clonazepam
a partir da dose de 2 mg ao dia, que já está sendo utilizada há anos. Os passos seriam, grosseiramente, só para se ter uma ideia, de 2 para 1,5 mg, para 1 mg, para 0,75, para 0,5, para 0,25, para 0,125, até a interrupção completa. E não, como costumamos ver, de se orientar a interrupção já quando o paciente tiver chegado a 0,5 mg por dia, alegando que daí já dá para se parar sem problemas. Antes de partirmos para as conclusões, cabe uma opinião sobre a desprescrição hiperbólica. Os poucos dados que embasam o uso dessa teoria na prática são de estudos em que a amostra era de pacientes que já haviam experimentado dificuldade na diminuição da medicação feita nos moldes tradicionais. E é então justamente nesses casos que consideramos que a desprescrição hiperbólica pode lhe ser útil. Ela deve ser mais uma ferramenta que você tem à mão na hora de diminuir e suspender a medicação de um paciente. E, em nossa opinião, trata-se de uma ferramenta para pacientes que já tiveram ou que apresentam sinais de que terão dificuldades no processo. No início do episódio de hoje, levantei algumas questões que precisariam ser abordadas para que consideremos as propostas de Horowitz e Taylor úteis ao psiquiatra em formação. Por se tratar de uma tarefa difícil, consideramos que os conceitos e orientações apresentados pelos autores precisam ter aplicação prática e aumentar o sucesso da desprescrição de medicações psiquiátricas, se comparada ao que consideramos a prática habitual. E avaliamos que sim, essa demanda é atendida. Em segundo lugar, consideramos que as propostas de Horowitz e Taylor deveriam combater a prática comum e prejudicial de os pacientes interromperem a medicação por conta própria, sem a orientação de seus psiquiatras. Apesar de as propostas abordarem este problema de forma apenas indireta, consideramos que, ao aumentar a importância da desprescrição e trazê-la para lugar de destaque na formação do médico prescritor, os autores fomentam a discussão e disseminação de informações a respeito da desprescrição na relação médico-paciente, e com isso pode diminuir o problema em pauta. Colocamos ainda que, paradoxalmente, pode-se perguntar se tudo o que foi discutido aqui hoje oriundo do livro The Maudsley The Prescribing Guidelines é realmente necessário, já que muitos pacientes não apresentam dificuldade alguma no processo. Sobre isso, eu espero que tenha ficado claro que a desprescrição, como proposta pelos autores, é uma intervenção que deve ser personalizada para as peculiaridades de cada paciente. E, se a tolerabilidade do paciente se mostra boa, apenas saia da frente para não atrapalhar. Um último questionamento levantado é se este episódio não poderia ser um tiro que sai pela culatra, no sentido de que, se o objetivo dele é aumentar a conscientização sobre a desprescrição de medicamentos, em alguns casos não ajudaria muito na divulgação dessa prática salientar o quanto ela pode ser difícil, trabalhosa e problemática. Ao fazermos isso, poderíamos, contrariamente ao que se esperaria, diminuir mais ainda essa conduta entre os psiquiatras em formação. Nossa opinião é que os conceitos e sugestões aqui discutidos apenas apontam a complexidade e as dificuldades práticas com as quais já lidamos no dia a dia, e preenchem então uma lacuna. Seria um erro imaginar que mais informação de qualidade cria lacunas. Se tomadas à crítica e dogmaticamente, as informações que apresentei aqui poderiam sim inibir a desprescrição. Se encaradas como balizadoras de uma prática cuidadosa e personalizada, sob medida para cada paciente em diferentes situações clínicas, podem e devem trazer mais efetividade do começo ao fim do tratamento farmacológico que se propôs a fazer. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.